Olá, pessoal, tudo bem? Fernanda Coimbra com mais episódio do Podcast Fechou, o podcast fechado com você e com seus interesses. E hoje nós temos um convidado que vai ensinar tudinho para vocês sobre marketing digital, com uma carreira aí longa em várias áreas que deu para ele sustentabilidade para hoje ele conseguir fazer o que ele gosta do fundo do coração, que é o marketing digital. Eu estou com o Greg Couto. Greg, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Fernanda. É um prazer estar aqui, né? Eu sempre quis participar de podcast, então para mim é um prazer enorme estar aqui diante de você, viu? Eu acredito que vamos aprender um pouquinho aqui hoje, viu? Com certeza. Greg, mas assim, pelo que eu vi no seu currículo, fala um pouquinho, conta pra gente um pouquinho. Como é que começou a vida profissional do Greg até agora chegar nessa parte do marketing digital, que é o que eu vou explorar, viu, gente? Só vou deixar ele contextualizar aqui a carreira, mas o que a gente vai tirar aqui de informação é as informações sobre o marketing digital, que eu sei que vocês estão curiosos. Conta aí, Greg. Vamos lá. Eu vou tentar resumir, porque a história é um pouco longa, né? Sim. Mas é muito engraçada a história do... como eu cheguei no marketing digital. Eu trabalhava numa empresa, não vou citar nomes, mas eu trabalhava numa logística. E nessa logística, eles faziam venda online de produtos. E ali eu sempre ia nesse local que era chamado de estúdio. Eles faziam fotografia, análise de produto, lançamento desses produtos, e eu ficava encantado com aquilo. E eu chegava a brincar com o pessoal que trabalhava comigo. Eu era fiscal de prevenção de perdas, né? E eu falava pra eles, olha, um dia eu vou trabalhar igual esse pessoal do estúdio. E muitos tiravam sarro, porque ninguém acredita. O sonho é seu, né? Então o sonho é vivido só por você. E eu falava, não, eu vou conseguir. E teve um dia numa mesa, assim, tinha umas 10 pessoas que eram colegas de trabalho, almoçando junto. E eu falei pra eles, assim, eu falei, ó, um dia eu vou trabalhar igual o pessoal do estúdio. Uma menina olhou, tá bom, então, um dia que você conseguir, você me fala. Eu falei, tá bom. Aí passou um tempo, eu fui dispensado dessa empresa, porque eu comecei a cursar faculdade e o horário da empresa ia mudar, não ia conseguir continuar lá. Graças a Deus, porque eu fui mandado embora daquela empresa. E com 3 meses... após ter sido mandado embora, eu fui convidado a fazer um processo seletivo de marketing. Eu estava já me formando em tecnologia, em games. Ali eu me desenvolvi no design e eu fui chamado para fazer essa entrevista. O engraçado é que nessa entrevista tinha pessoas muito mais capacitadas que eu, né? Em questão de currículo, tinha uma pós-graduada em marketing e uma graduando em marketing. E tinha eu. Aí eu fui lá. Só que levaram muito em consideração o que eu sabia fazer. Né? Eles começaram a ver o portfólio. Falei, eu não tenho portfólio, o que eu tenho é um Instagram. O que eu posso te mostrar é o que eu fiz. Eles pegaram o Instagram, olharam, tudo bem, aguarde. Quando deu 2 dias, eles me chamaram para começar a trabalhar lá. Aí ali eu comecei minha carreira de marketing. Comecei a fazer e-mail marketing, catálogo de produtos, lançamento desses produtos para poder realmente divulgar ali a empresa. E fiz um grande evento naquela empresa, que era um evento muito grande no IMB. Eu também fui encarregado dessa parte de fazer isso. E a partir daí eu comecei a cursar muito sobre marketing, né? Eu fiz muitos e muitos cursos. Posso colocar aí mais de 50, 100 mil em cursos de marketing digital. E foi indo minha carreira, até que... depois eu continuo o restante, né? Mas assim que eu cheguei no marketing digital. E o direito? Quando que apareceu na sua vida? É agora. Daí, ao decorrer da carreira, eu cheguei até um escritório de advocacia, inclusive de um grande amigo meu, que é o Dr. Rogério. E ali ele falou assim, Gregory, eu tô com um problema aqui, já veio 3 pessoas, eu não consigo finalizar esse serviço. Eu falei, então você encontrou a pessoa certa. É agora que a gente vai fazer esse serviço. Cheguei pra ele, conversei com ele, apresentei o serviço já finalizado, fiz na hora ali com ele. Ele falou, tá aprovado. É isso mesmo, pode seguir com esse serviço. Fechamos esse serviço. Aí ele me chamou pra se eu queria participar ali e fazer o marketing digital dele. Falei, claro, topo, né? É o que eu gostava de fazer. Só que tinha uma questão. O marketing jurídico é muito diferente do marketing convencional. Sim. Tem o estatuto da OAB que proíbe muita coisa. Não pode prospectar clientes, enfim. Não pode falar, venha ter meu escritório. É muito difícil, muito, muito difícil. E ali eu fui aprendendo também sobre marketing jurídico. Até que um dia surgiu a oportunidade de fazer a campanha da Ordem de Itapevi para uma das chapas. Eu topei o desafio. Falei, vamos para cima. Eu fiz toda a campanha foi limpa, foi linda a campanha. Essa primeira não tivemos sucesso, mas passou algum tempo, eu fiz a última campanha da Ordem aqui, e graças a Deus a gente ganhou. E assim, eu cheguei no jurídico. Foi uma mulher, não foi que ganhou agora ou não? Foi a Janaína Sportaro, que é a presidente atual aqui da cidade.
E neste meio caminho, a primeira campanha que eu fiz, todo mundo falou, Gregory, você tem uma desenvoltura muito legal. Por que você não entra no direito? Eu falei, não, eu gosto de marketing. Não, por que você não entra no direito? Eu falei, não, eu gosto de marketing. Só que nós temos uma fé, né? Eu falei, não, ao invés de ir pela minha cabeça, eu vou buscar de Deus. Fui buscar de Deus e na palavra veio, né? Que tinha um rapaz lá em Brasília que era faxineiro e ele estava no meio de doutores. E todo mundo falava para ele, por que você não faz direito? Aí ele falou assim, não faço direito porque eu não tenho condição hoje. Aí diz que Deus, né, na palavra, mandou para ele, eu sou sua condição, faz que eu sou contigo. E hoje ele se formou advogado. E finalizou assim, e hoje alguém aqui veio buscar uma palavra e eu falo para você, pode ir que eu sou contigo, vamos te chamar de doutores, eu vou te colocar no meio de doutores. E aí eu fui pro direito. Depois dessa palavra não tinha como, né? Não tinha como, né? Deus deu todo o suporte ali que você precisava para dar o passo e ele dar o chão. É isso mesmo. Daí eu comecei no direito e desde o primeiro semestre, graças a Deus, eu fui estagiário. Então eu tenho 3 anos e meio de estágio em direito. Entendi. Você já finalizou ou você ainda está cursando? Estou cursando, mas é o que eu costumo dizer, né? Eu quero ser empreendedor jurídico, né? Eu quero fazer a gestão do meu escritório e tudo mais, porque o meu objetivo é no marketing hoje, né? Hoje o meu objetivo é continuar ali a se posicionar na internet. Ajudar advogados, empresários a ter um posicionamento na mídia digital. Entendi. Eu sou publicitária, né? Agora jornalista. E um dos jornalistas que conversou comigo falou assim, Fernanda, você precisa fazer direito. Para ser jornalista, precisa fazer direito. Daí eu peguei e falei assim, gente, mas eu nunca pensei em fazer direito na minha vida. O direito é complicado. Sim, eu falei assim, se eu tivesse que fazer algum curso, eu acho que o direito seria o último curso. Apesar de eu entender bastante de leis, tanto da parte claro. questão do marketing político, porque quem trabalha com marketing tem que saber legislação. Não tem jeito. Porque senão a gente acaba colocando o cliente em maus lençóis, Exatamente. né? Em alguma situação que não deveria, né? Existe a questão da propaganda enganosa, né? Do CONAR, que é a questão do que regulamenta aí as propagandas, né? No nosso país. Então, se a gente não sabe lei, como que a gente vai poder fazer um marketing adequado, né? Então, você vai estar top 10 ali do marketing. Olha, eu recebo isso, viu? Eu creio que eu quero chegar nesse nível aí. Entendi. E, Greg, assim, eu tava dando uma olhada nas suas redes sociais, né? Ah, legal. Porque como uma pessoa de marketing digital, que você tem ensinado as pessoas, mostrando como fazer, como se posicionar na internet. Então, assim, conta pra gente um pouquinho como que você descobriu o marketing, mas como você iniciou essa questão do marketing digital, criou o seu próprio método. Legal. Conta pra gente um pouquinho essa parte. Assim, eu sempre gostei do marketing digital, propriamente dito. Há 5 anos atrás, eu criei um perfil. Este perfil é o Sócio Empreendedor. Neste perfil, eu consegui alavancar muito. Eu conheci muitas pessoas ali influentes e a gente trocava a divulgação. Então, esse perfil cresceu. E neste meio caminho, eu consegui ir em eventos, né, referente ao assunto de empreendedorismo e finanças. Eu ganhava ingressos para sortear para o meu público. Então, assim, eu sempre estive com esse tipo de pessoa, esse network, né? E é muito importante para você conseguir sucesso em qualquer carreira. O network, eu costumo dizer que vale mais do que dinheiro, né? Você não precisa saber fazer, você precisa conhecer quem saiba, né? Aí, neste meio, eu continuei com esse perfil por um tempo, só que chegou num momento na minha vida que eu precisava decidir se eu continuava com um perfil que ainda não estava me gerando renda ou eu trabalhava. E eu não tinha opção. Eu tive que trabalhar, né? Minha esposa grávida e tudo mais. Então eu falei, poxa, eu vou parar com o perfil agora, porque eu não consigo dar conta, e vou trabalhar. Foi um arrependimento que eu tive, porque assim, estava crescendo realmente. Aí, depois de 5 anos, né, inclusive, depois da última campanha da Ordem, eu falei, peraí, vamos lá. Eu sei fazer isso, então por que não fazer, né? E eu trabalhei numa empresa, e nessa empresa eu fui contratado para fazer lançamento de produto. Foi na época de pandemia. E nessa época de pandemia, eles tinham curso presencial. Eles formavam 7 alunos por turma, em média. E eles me contrataram ali para auxiliar a coordenadora a fazer um projeto para levar para o digital. Falei, vamos lá, eu topo. Aqui em Alphaville, inclusive. Aí eu falei, perfeito, vamos lá. Fizemos toda essa campanha, toda a estratégia de lançamento de produto. Lançamos o produto dele. Era um produto de faixa de 4, 5 mil reais cada curso.
Em vez de 7 pessoas formadas por turma, nós conseguimos fechar 21. Nossa. Ou seja, 3 vezes mais, né? De 7 para 21, 3 vezes mais. Aí eu parei e falei, peraí. Eu consigo aplicar para as pessoas, mas eu não consigo aplicar para mim? Eu tenho expertise. Por que não ensinar isso e monetizar isso, esse meu conhecimento, né? Inclusive, eu ouvi uma coisa que mudou bastante a minha história. Falou, Gregory, se você aprender muito e ficar preso para você, você se torna um obeso intelectual, né? Porque você está cheio de conteúdo, mas o que você faz com isso? Aí eu falei, não, peraí, eu vou criar de novo esse perfil. E comecei o Sócio Empreendedor em outubro do ano passado. Final de outubro, começo de novembro. Foi ali por faixa de 29 de outubro. E hoje já temos 191 mil seguidores. Gente. Ontem eu postei um vídeo que estávamos com 189 mil. Hoje estamos com 191 mil seguidores, que é um perfil de corte. Eu falei, tá bom, eu tenho um perfil de corte. Engraçado, olha. Eu tenho 191 mil pessoas ali dentro. Só que pessoas que estão focadas em, nós costumamos dizer, dopamina. Como é o perfil de cortes, eles gostam de ver ali motivação, motivação, motivação. Aí eu pensei, poxa, são pessoas que querem isso, mas o que eu vendo para elas? Eu cheguei nesse impasse. Falei, o que vender ou como monetizar isso? Porque o Instagram não paga por visualizações, né? Hoje sim, tem uma questão lá que dá para você começar a ganhar com visualizações. Eu falei, mas como monetizar isso? Eu falei, poxa, peraí, eu consegui alcançar isso. Por que não criar um método que eu fiz e que deu certo para mim, e que de certo vai dar certo para qualquer uma outra pessoa? Porque realmente foi aplicada essa técnica que eu apliquei e outras pessoas aplicaram e deram muito certo. E começaram a ter muitos seguidores. Falei, peraí, vou criar uma metodologia que hoje é MCO, que é a metodologia que eu desenvolvi para ajudar as pessoas a crescerem um perfil com cortes ou até mesmo fazendo cortes dela mesma. E existe uma coisa nisso, que é o benchmarking, né? Aí eu falo, o que é o benchmarking? É você entrar em perfis correlatos ao seu, né? Que falam sobre a mesma questão que a sua e se basear naqueles conteúdos. Você pega os que tiveram mais de 1 milhão de visualização e vê, olha, esse daqui ele falou isso. Você grava você falando a mesma coisa. Porque o potencial viral daquilo é muito alto. Sim. Porque já está comprovado que viralizou. Você só aplica para você. É como se fosse uma receitinha de bolo. Por exemplo, a vovó já foi lá, testou a receita e a receita tá aqui. É só você ir lá e reproduzir. A mesma coisa funcionaria na internet. Eu pego os virais Exatamente. e refaço dentro da minha realidade, né? Mas com a mesma estratégia. A mesma estratégia. Só que o que as pessoas confundem, né? Aí que tá o erro. Elas entram, elas veem que fez sucesso e querem fazer exatamente uma cópia. Não é cópia. Entendeu? Você tem um jeito de falar, um jeito de estar presente, um jeito de se comunicar, o jeito que você fala, enfim, seus jargões, tudo. Cada pessoa é diferente de outra pessoa. Então, assim, até nisso tem a ver com a viralização. Porque ele aplicou aquilo, viralizou. Só que você pode aplicar e não viralizar. Por quê? Porque não é ele. Você tá entendendo? Sim. Aí eu pensei, poxa, aqui tem uma coisa que as pessoas erram. Aqui tem uma coisa que as pessoas pecam. Eu falei, por que não falar sobre posicionamento? Foi aí que eu desenvolvi o meu perfil, em paralelo ao Sócio Empreendedor, para falar sobre posicionamento digital. Sim, uma coisa que eu sempre comento, né? Eu sou formada em publicidade e propaganda, Legal. sou pós-graduada em marketing e tenho vivência em marketing político durante 20 anos. Legal demais. Então, o que eu costumo aconselhar quando eu vou gravar ou acompanhar a gravação de algum candidato? Seja você. Exatamente. Porque o que acontece? A câmera, ela sabe, você consegue passar no vídeo quando você está sendo autêntico ou quando você está decorado um textinho ali. Então, geralmente, o que eu falo assim, olha, leia o texto, entenda e fale com as suas próprias palavras. Exatamente. Porque quando você está lendo ali o teleprompter, é lógico, tem coisa que precisa de teleprompter e tudo mais. Mas na questão política, é muito complicado usar isso, né? A fala, ela ser muito, vamos dizer assim...
robotizada, né? Exatamente. E aí, o que que acontece? É nítido isso no vídeo, né? E eu falo pra pessoa, falo assim, não, grava com as suas palavras. Leia o texto, mesmo que se seja o frase por frase, que é o que você ensina também nas suas redes sociais, mas com as suas palavras. Exato. Porque senão, eu na hora da edição, eu não sei se é o meu olhar de que eu vejo muito, mas eu tenho a impressão que toda pessoa tá vendo a mesma coisa que eu tô vendo. Exatamente. Você, como especialista, comenta sobre essa parte dessa questão, tipo, de aparecer um vídeo mecanizado, né? Exatamente. Ó, vamos lá. Hoje em dia, né, principalmente em 2025, você pode ver grandes players falando sobre o conteúdo lo-fi. O que é o conteúdo lo-fi? Menos editado. Porque o conteúdo muito editado hoje, a não ser que você venda isso realmente, que seja a sua área de atuação, ele se torna robotizado. O que seria hoje um conteúdo muito produzido? Anúncio. As pessoas não gostam de anúncio. Quando ela vê um vídeo que é muito editado, elas passam. Porque não tem humanização, não tem pessoa ali. E isso que você falou é muito importante, né? Todos os vídeos que eu gravo, todos, eu tenho um roteiro. E acredito que todo mundo na internet. São poucos que eu gravo sem roteiro, mas eu tenho ideia do que eu vou falar. E uma coisa que você falou que faz muito sentido, que é o frase e a frase. Eu leio a frase do meu roteiro, mas às vezes eu não falo o que está ali. Eu adapto a minha maneira de falar, a minha maneira de se posicionar, e as pessoas pecam nisso. Igual você falou, mecanizado, a pessoa robótica. Ela acha que ela tem que falar exatamente o que está no roteiro, e aí parece que ela está lendo. Não cria conexão. Não cria. A pessoa entende que você está lendo aquilo ali. É muito fácil eu pegar aqui um conteúdo e falar: olá, eu sou o Gregory e hoje eu estou falando sobre tal assunto. É muito chato. Na hora que fala olá, tudo bem, eu já passo. Sem falar que também não tem toda aquela entonação e Não emoção tem, na não voz. tem. Porque quando você tá lendo, você tá se preocupando na próxima palavra, na Exato. leitura. E não na emoção que você tem que passar para o telespectador. Exatamente. Então, eu sou muito de, assim, eu tenho que ser espontâneo. Por mais que você... roteiro é normal. A gente segue isso mesmo. Quem trabalha com comunicação, seguir roteiro. Ó, a estratégia para esse vídeo é essa. O que tem que ser falado nesse vídeo é isso. Mas existem várias formas de falar a mesma coisa, né? E a pessoa, ela tem que criar uma identidade dela, não se basear em outras. É lógico, a gente tem referências. Exatamente. Mas é o que você falou, copiar é muito ruim, porque a gente vê que fica artificial. Fica artificial. E tem uma coisa que eu também faço, que eu prego muito, que são, assim, cada pessoa tem um arquétipo, né? Sim. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui. As pessoas falam, o arquétipo de herói, arquétipo de sábio, arquétipo de bobo da corte. Cada um tem um arquétipo, Sim. tá? É a sua maneira de se comunicar, entendeu? A minha maneira de se comunicar, muitas das vezes, não é uma maneira muito humorizada. Se eu for fazer um conteúdo muito humorizado, vai ficar feio. Porque não é de mim. As pessoas percebem quando eu estou forçando. Por exemplo, eu tenho ali uma questão que é do sábio, que é de ensinar as pessoas. Eu gosto de ensinar. Então é um conteúdo mais denso, é um conteúdo mais sério. Não adianta eu querer burlar isso e ir para outro caminho, entendeu? E as pessoas pecam nisso. E tem uma coisa que eu prego muito dentro da metodologia, né, de posicionamento, que são os 3 Cs do posicionamento, né? Outras pessoas falam sobre isso. Eu ainda não falei sobre isso, estou falando pela primeira vez, mas são os 3 Cs do posicionamento: clareza, coerência e constância. Clareza, a mensagem precisa ser clara. Aquilo que você quer transmitir precisa ser claro. Coerência, precisa ser coerente com você. Se não tiver coerência, se você está pregando uma coisa que você não vive, uma coisa que é falsa, dá para perceber. Entendeu? Sim. Dá para perceber. Tem que ser coerente com a sua vida. Tem que ser coerente com a sua pessoa. E constância. Quanto mais fizer, melhor. E a constância vai fazer você melhorar a cada dia mais. Com esses 3 Cs, você pode viralizar um vídeo. Porque se você for claro na mensagem, tiver coerência com a sua vida e você for constante, quando a pessoa vê aquilo, aí entra o posicionamento. Posicionamento é a pessoa lembrar de você. Sim. Entendeu? Então, quando as pessoas virem um vídeo seu, ou virem um vídeo de outra pessoa, algum corte, elas vão falar: nossa, esse vídeo parece o do Greg, parece o da Fê. Isso é posicionamento, quando as pessoas passam a lembrar de você.
Isso é muito bom, né? E assim, hoje, com a questão do marketing digital, a gente fala sobre posicionamento, né? Sobre como se comportar e Exato. tudo mais. Antigamente, quando a questão do digital não era tão aflorado como hoje, a gente tinha o nosso público-alvo, né? Que também tem, que tem Ainda existe, né? na questão do digital, mas assim, da mesma forma que a gente fazia na TV, que era a nossa maior mídia, É, hoje, né, a internet, o YouTube, né, Instagram, TikTok, são mídias, né? é verdade. Como eram na minha época, quando eu fazia publicidade e propaganda, a gente tinha lá offline, que era outdoor, jornal, Sim, revista, exatamente. e as online naquela época, que era a TV, que era a maior Maior mídia, comunicação. o maior meio de comunicação. Então, assim, a gente tem que olhar cada época com uma forma diferente, né? Então, Exatamente. assim como um médico tem que continuar se atualizando, os comunicadores também têm que se atualizar, porque muda-se Muda, muita coisa, né? muda. E você gostaria de falar assim, alguma coisa? Você fala assim, Fê, eu acho que a maior mudança atualmente nas redes sociais ou nessa parte que você mentora os seus alunos, o que você faria? Qual seria a dica? Tem algum pulo do gato? Algum pulo do gato? Interessante sua pergunta. Vamos lá. O que eu prego muito para as pessoas, né? Hoje em dia, eu tenho um perfil de cortes, tá? Eu não apareço nesse perfil. Então, eu não tenho autoridade, eu não tenho posicionamento ali. Então, são 191 mil pessoas que não me conhecem, certo? Hoje eu tô aparecendo mais ali. Mas pessoas compram de pessoas. Pessoas se identificam com pessoas. A mídia social é isso. É pessoa. Não é produto, né? E o que as pessoas pecam muito. Quando elas querem vender algo no digital, elas querem fazer... primeira coisa que elas pensam. Vou criar o perfil da minha loja e vou postar meus produtos. Vira um post catálogo. É horrível. Ninguém quer ver aquilo. Porque ele já sabe que você está vendendo algo para ela. É muito diferente eu postar a foto de uma blusinha e eu pegar eu usando essa blusinha. Olha, gente, muito confortável. Estou me sentindo muito bem aqui com essa blusa preta que eu adquiri. Sabe? Eu estou muito confortável, consigo me mexer. Você humaniza isso. As pessoas realmente, eu preciso de uma blusa confortável para o meu dia a dia. Você causa uma identificação. E assim os grandes players do mercado fazem. Não tem como. Os grandes players, vamos citar uma aí que está na mídia, né? A Virgínia. A Virgínia é uma influente magnífica. Magnífica. Tudo bem que aconteceu algumas coisas aí que não é mérito aqui, né? Não vamos comentar sobre isso. Mas a Virgínia, ela é expert em fazer venda. Ela criou uma comunidade tão forte para ela, tão forte, que ela tem defensores dela e tudo que ela lançar ali vão comprar. É sucesso em vendas. Sim. Por quê? Ela tem um posicionamento forte. Ela tem uma comunidade que defende ela. E eu acho que o pulo do gato é você conseguir criar a sua comunidade. Quando você consegue pessoas que estão comunicadas com você, acreditam no que você fala e se identificam com você, elas se tornam defensores da marca. E quando você consegue fazer isso, elas se tornam defensoras e tudo que você lançar, elas compram. E não é só um produto. Você vende um produto para ela, aí entra a parte mais técnica do marketing, né? Que é o pós-venda. O pós-venda é mais importante que o venda. A pessoa adquiriu um produto de você, para você vender para ela de novo, ela tem que acreditar que aquele produto realmente fez transformação na vida dela. Sim. Então você tem que perguntar: olá, tudo bem? O que você achou desse produto? Tá legal? Você está gostando? Há algo que você acha que eu posso melhorar? Tudo isso no pós-venda é muito importante. O suporte, sabe? Tem gente que vende e some. Aí não vai realizar a venda novamente. Então acho que o pulo do gato aqui é você conseguir construir uma comunidade forte para você. Sim. O marketing, ele tem várias etapas, né? Exato. E a gente acha que a rede social é só fazer rede social e tá tudo certo. E não é, né? Tem que ter a pré-venda, tem que ter a divulgação, o pós, tem que ter uma continuidade. Porque Exato. mais difícil do que vender é você fidelizar o seu cliente. Isso é muito difícil. E assim, mas uma coisa assim que a gente vê, todo mundo quer ganhar dinheiro na internet hoje. Todo mundo. E qual que é a dica que você tem assim, como que eu faço hoje, por exemplo, para monetizar um canal? Porque assim, a gente vê bastante sobre dessa parte de estratégia, de como se comportar, de como gravar, de fazer o conteúdo. Tudo bem, eu tô fazendo, já comecei lá, o nosso telespectador começou lá a fazer os conteúdos, mas como que ele monetiza? Como que ele começa a ganhar dinheiro com isso? Tá, muito legal a sua pergunta. Existem algumas formas de monetização na internet, tá? Tem a do TikTok, do YouTube, que paga por visualização.
Então, quanto mais visualizações, a cada 1.000 visualizações você ganha uma porcentagem de visualização, só que precisa ser 1.000 visualizações válidas. Então, assim, é 50% da quantidade de visualizações. Se o vídeo bater 1 milhão, 500 mil são válidos. Entendeu? Eles têm uma metodologia de medir quais são realmente válidos. E eles fazem o pagamento por essa monetização por visualização. Outra forma de você monetizar é você ser uma pessoa... Não precisa ter milhões de seguidores, mas você ser influente. Por exemplo, tem influencers com 1.500 seguidores, 10 mil seguidores, que é regional. Eles conseguem divulgar uma marca, eles conseguem divulgar uma loja e a pessoa pagar ela para ela fazer essa divulgação. Existem diversos canais que fazem isso, né? E a outra forma é você realmente se especializando em algo. E aí tem 3 formas, né? Existe hoje o afiliado, que é muito falado. O que é um afiliado? Tem um expert, por exemplo, a Fechou. Ela entende muito sobre publicidade. Ela cria um produto dela. Só que ela abre filiação. O que é essa afiliação? Pessoas ganham comissão pela venda do seu produto. Entendeu? Tem afiliação tanto em produto digital, que são cursos e tudo mais, e tem afiliação em produtos físicos, né? Por exemplo, o Shopee, tem uma questão de afiliação, onde as pessoas elas conseguem ali se cadastrar e fazer a venda do produto e ela ganha uma comissão por isso. Sim. Isso é ser afiliado a um produto. Existe o PLR, tá? Que você compra a licença de um produto pronto, validado. Você compra a licença deste produto, faz as edições, enfim, você pode até gravar aquele conteúdo, só que você tem a licença para vender ele. Ele se torna seu, você ganha 100% da comissão. Tem pessoas milionárias na internet fazendo isso. E tem você ser o expert, né? Você vender o seu próprio produto. No Instagram, a maioria das pessoas monetizam como? Fazendo publicidade, né? Por exemplo, eu sou um influencer e eu faço publicidade de marcas. E vendendo o seu próprio produto. Então, assim, existem essas formas de monetizar. O YouTube, a maioria delas é você conseguir por visualização, né? E quanto mais você tem umas regras para você começar a monetizar, mas são os anúncios que aparecem lá, né? Você ganha por visualização de anúncio, mais a quantidade de visualização. Que legal. Porque assim, a gente vê muito que é possível ganhar dinheiro com a internet, é possível ganhar dinheiro com a internet. Só que quem tá começando agora, às vezes fica meio perdido, né? Fica muito perdido. Porque o que acontece? A gente vê muito na internet, tipo, como fazer, como gravar, né? Se eu vou usar o cabelo assim, se eu vou usar o cabelo, né, aqui do lado, se eu vou tampar o meu rosto, se eu não vou, ou se eu vou jogar o cabelo pra trás, que eu tenho que me comportar que nem uma lady, ou não. Aí vai depender bastante do arquétipo mesmo. Da pessoa. E aí, quando chega essa parte, eu falei, não, realmente, como que eu faço? Como tudo bem, eu já fiz tudo isso, ó, já li tudo, já vi que meu arquétipo, né, tal. E agora? Da onde vai vir o dinheiro? Então, assim, na verdade, a gente se prepara a parte visual, a parte da mídia, mas tem toda uma parte burocrática ali, né, por trás, né? A pessoa tem que estudar um pouquinho, ver como que ela consegue configurar ali as redes sociais, né? Tem isso também. Não é só simplesmente jogando lá, né? Não, e tem uma questão assim, né? Eu fui numa imersão, inclusive o Evandro Guedes falou isso. Ele falou assim, hoje em dia, daqui 3 anos, se você não estiver no digital, seu negócio morreu. Você vai perder para quem está. Sim. Outra questão. Hoje em dia, as pessoas estão comprando muito pessoas. Então, você pode ver João Adib, que é dono da CIMED, ele está aparecendo. Magalu, ela está aparecendo. Então, assim, as pessoas viram que o que dá maior resultado para a marca, inclusive, é ela aparecer. Sim. Entendeu? E, então, antigamente, quando era empresa aparecer, ser autoridade, fazer anúncio até na televisão mesmo, hoje em dia não. Hoje em dia é você estar presente. Sim. A presença no digital é muito importante hoje. Entendeu? Então, independente de qual seja o seu negócio, você tem que mostrar bastidor mesmo, tem que mostrar erros, tem que mostrar acertos, você tem que aparecer, sabe? As pessoas querem ver tudo perfeito. Não, todo mundo erra. Quantas vezes eu vou gravar um vídeo, eu gravo a mesma frase umas 10 vezes, até chegar a como que eu acho que deve ir para as mídias. Por quê? Tem a questão do arquétipo, a mensagem que eu quero passar para a pessoa, entendeu? Sim. Não é algo robotizado. Tem que ser dinâmico. Tem uma regrinha no marketing, inclusive veio lá da gringa, que é de 3 em 3 segundos um corte. A cada 3 segundos, você fazer um corte. A cada 3 segundos, você mudar de cenário, mudar de roupa, enfim. Por quê? Você prende atenção, o vídeo se torna mais dinâmico. Só que tem a pessoalidade. Você tem que falar da maneira que você é, do jeito que você é, senão você acaba afastando as pessoas de você. Sim, sim. É bem isso, a questão do
do vídeo, ele tem que ser o mais próximo da realidade, né? Isso, É o que exato. eu falo, para você criar conexão com as pessoas, você tem que ser uma pessoa. E Exatamente. pessoas têm qualidades e têm defeitos, e acertam e erram. Por que que eu acho que muitos depoimentos viralizam na internet? Porque as pessoas falam assim, nossa, aconteceu isso com ela, aconteceu isso comigo também. É isso Então, mesmo. assim, a pessoa se sensibiliza, às vezes, com o nosso problema. Não só com a Exatamente. nossa evolução, né? Com a questão de superação. Mas tem muito canal no YouTube e muito conteúdo falando, por exemplo, de pessoas que passam por alguma patologia de saúde. Por Exato. quê? Porque as pessoas na internet só querem estar bem. Bem. E só que assim, e a parte que a gente precisa de Exatamente. conteúdo real? É a conexão. Exatamente. Então, se não é real, é difícil criar conexão. Tá aí, Exa- né? É exatamente isso. Os bastidores é muito importante, sabe? Os bastidores é muito importante. Todas as pessoas erram, acertam, sabe? Sim. Posta ali o cotidiano. Ah, mas eu não tenho uma casa boa. Perfeito. Quantos não tem uma casa boa que A ia falar, maioria poxa das vida, pessoas. ele tá gravando com uma casa que não é boa. Causa identificação. Tem pessoas aí Sim. bombando na internet, mostrando a condição de vida dela. Você pode ver vídeo de sítio. Meu Deus do céu. Tá, assim, tá viralizando demais, porque as pessoas estão passando ali a vida simples. E as pessoas se identificam com a vida simples. Você tá entendendo? É muito engraçado que as pessoas querem se parecer perfeito. Mas ninguém é perfeito, não existe perfeição em ninguém, né? Uhum. E uma coisa que é engraçada, né? Eu fiquei aqui de contar uma coisa que eu nunca contei, né, nas mídias. É que era o testemunho, né? Porque antes de chegar no marketing, antes de chegar onde eu estou, eu tentei muita coisa na minha vida. Tentei muita coisa. Eu já fui empreendedor, já arrisquei todo o meu salário para investir em algo que me trouxe um retorno. Eu parei. Eu tentei outro, parei. Então, assim, diz que o sucesso do empreendedor é devido às suas falhas, né? Quanto mais você falha, uma hora você vai dar certo. Ok, é assim mesmo que funciona. Mas antes de chegar aqui, eu tentei muitas coisas. E uma delas que é engraçado, foi o trap. É, exatamente. Verdade, na sua lista ele tava ali, que você trabalhou na indústria da música. Exatamente. Eu me arrisquei na música. O trap tava muito hypado, né? Que é como eles chamam. Tava muito pra frente. E quando eu era adolescente, eu falei, poxa vida, eu tenho diversas músicas que eu ainda lembro a letra. Por que não gravar? Né? Só que eu, como cristão, né? Tava ali. Ia contra, mas eu queria. E aí eu falei, não, vou tentar. Né? Fui por mim mesmo. Eu tentei. Eu gravei a música, eu lancei a música, fiz o clipe e tudo mais. Só que foi muito engraçada a minha parte na música, porque eu falo que ela teve começo, meio e fim. Eu comecei na música, gravei essas músicas, eu consegui um empresário. Era um amigo meu, ele falou, não, vamos pra cima, eu vou te empresariar, eu te ajudo no que for necessário, consegui um empresário. Com 3 meses que eu estava na música, eu consegui meu primeiro show, que foi aqui na cidade. Inclusive, o primeiro evento de trap, chamado Trap Fest, aqui da cidade. E alguns artistas famosos cantar lá também. Eu fiquei até, né? Falei, nossa, que bacana estar ali. Eu tive a oportunidade. Então, eu comecei, foi tudo muito rápido a ascensão na música. Eu comecei, consegui um empresário, consegui um show. Nesse show, eu levei todos aqueles que estavam no estúdio comigo, né? Porque eu falei, não vou sozinho. Eu vou levar quem está comigo aqui. E foi um showzão. Foi um showzão. O pessoal até brincava, poxa, o Gregory não tem esse talento todo, mas eu consegui fazer um showzão conjunto do pessoal. Aí eu ia começar a ganhar dinheiro. Muito dinheiro com isso. A cada 15 dias eu tinha show agendado que eu conseguia um contrato com o empresário. Eu ia ganhar 1.500 por show, meia hora de show. Nesse primeiro show que eu ia fazer nessa casa de show lá na Vila Olímpia, o artista principal se acidentou. E o show foi cancelado. Eu fiquei triste, né? Falei, poxa vida, meu primeiro show ali naquela casa de show não vai dar certo. Aí eu mandei uma mensagem pra casa de show. Falei, poxa vida, né? Era pra eu estar aí hoje. Que era um sábado, era pra eu estar aí hoje. Aí a pessoa respondeu assim pra mim. Eu posso te chamar no privado? Falei, opa, é agora que eu vou fechar direto com a casa de show, né? Eu falei, claro. E a pessoa começou a mensagem assim, por favor, eu espero que essa mensagem não saia daqui. Porque o que eu vou te falar pode prejudicar toda a minha carreira. Em todo o tempo que eu faço as mídias dessa casa de show, eu não precisava ir lá. Só que esse ia ser o show da casa de show. Ia ser o maior show da história. Com artistas famosos. Vocês iam estar lá. Mas você mandou que era pra você estar aqui hoje. Não, mas não era pra você estar aqui.
como assim? O que aconteceu, né? Fiquei surpreso. Falei, como assim? Ela falou dessa maneira. E todas as vezes que eu falava sobre a música, eu sempre tive muita fé em Deus. E eu comentava da seguinte maneira. Se um dia Deus chegar e falar, não é da minha vontade, eu paro na hora. E ela mandou assim, em suas orações individuais, você falava que se Deus falasse que não era da vontade dele, você parava na hora. E ele está falando, não é da minha vontade. Eu fiquei surpreso, eu me arrepiei todo na hora, olhei pra minha família, minha esposa, minha mãe que estava junto de mim, eu falei, mãe, olha isso aqui. Amor, olha essa mensagem. Ela, nossa! Eu falei, moça, mas como assim? Ela, eu não conheço ninguém e tudo mais. Só que 1 mês atrás eu sonhei com um garoto. Esse garoto tinha uma multidão muito grande atrás dele. E eu comecei a ir atrás, eu queria saber quem era essa pessoa, né? Que tava todo mundo atrás. Aí eu vi um disparo. Todo mundo dispersou, esse garoto caiu no chão. E aí chamamos socorro e tudo mais, e ele foi pro hospital. E eu fui visitar ele no hospital. Só que no próprio sonho, Deus mandava uma mensagem para eu passar para esse garoto no hospital. E a mensagem era, estou te dando uma segunda chance. Eu acordei. Eu passei a descrição desse garoto para o meu esposo e tudo mais, e eu não conhecia ninguém com aquela descrição, ele também não. Passou 1 mês, eu comecei a receber as fotos para fazer o flyer do show. Quando eu vi sua foto, Deus falou, esse é o moço do sonho. Passa para ele que não é da minha vontade, e eu estou dando uma segunda chance para ele. Até arrepia, né? Mas ela falou dessa maneira e começou a contar todas as promessas que Deus fez na minha vida. Tudo que ele me prometeu, como ele me prometeu, até mesmo na minha filha. Falei, meu Deus. E ali eu falei, pronto. A minha carreira na música encerra aqui. Porque eu fui obediente. Se não é da vontade de Deus, eu não continuo. Amém. Amém. A gente tem que... Se a gente coloca a nossa vida na mão de Deus, quando Ele fala, a gente tem que ouvir, né? Exatamente. Foi um baque, não vou mentir, né? Porque estava em ascensão. Inclusive, teve uma parte que ela falou que assim, o prato é muito grande. A bandeja está cheia. Mas não é de Deus. Aí a decisão é sua. Amém. Assim, Deus... A gente... É aquela velha história, né? Deus cuida dos seus. Verdade. Então, assim, se você não fosse filho dele com propósito na terra, com o nome dele... Exatamente. Você estaria lá. Estaria lá. Então, a gente tem que olhar que às vezes as dificuldades que a gente passa vai servir, né, vai servir para outras pessoas se espelharem na gente, né? Que nem você disse, é um testemunho, né? É um testemunho. Muitas pessoas não teriam deixado. E é para fortalecer a fé de muita gente que vai assistir o nosso podcast aqui, Sim. que está passando por algo parecido. Processo, exatamente, né? A gente não entende o que acontece na nossa vida, mas às vezes a nossa vida ou o nosso testemunho propriamente dito, porque a nossa vida é um testemunho, né? Ela serve de inspiração para outras pessoas. E muitas pessoas encontram-se ali no limbo. Inclusive, ó, teve uma parte da música que eu gravei que foi a última música que eu gravei, que eu falava assim, ó, me sentindo preso no poço sem fundo. Me parecia que nada havia. Olho pro lado, tá tudo escuro. Olho para cima, só uma saída. Para chegar lá, são várias barreiras. Encontro força de onde não tinha. Enfim, eu falava que a luz divina me abençoou e me encontrou. E eu conseguia sair desse poço sem fundo, na letra da música. E foi a última música que eu gravei, que eu estava gravando. E nessa música, depois que eu gravei ela fez todo sentido para mim agora. Porque eu realmente estava ali. Mas eu não estava feliz, entendeu? Eu estava me sentindo preso em um local ali que realmente eu olhava para um lado, eu olhava para o outro. Meu Deus, e agora? Qual é a saída? Olha para cima e quem é que tá te dando a mão, né? Exatamente. E ele foi a minha saída. Eu saí dali e as coisas mudaram na minha vida, literalmente. Eu voltei pro marketing, graças a Deus, que era o que eu amava. E hoje eu estou presente aqui no marketing, falando sobre posicionamento, falando algo que eu amo, que eu ficaria horas e horas conversando com qualquer pessoa sobre isso. Por isso que eu fui pro digital, porque... Por que não passar o meu conhecimento, toda a bagagem que eu tenho ali de cursos e tudo mais para outras pessoas? E graças a Deus deu certo. Eu tenho minha metodologia, eu tenho alunos, graças a Deus. Eu tenho mentorados, tá? Eu tenho mentorado na Flórida, em Portugal, no Rio Grande do Sul, enfim. Eu tenho mentorados em outros países, inclusive, que acreditaram em mim. E hoje estão aplicando a metodologia e eu estou muito contente com isso.
Amém. E conta aqui pra gente se a pessoa ela tem interesse, né? No seu, você tem algum curso? Por onde que a pessoa pode adquirir? Legal. Como que a pessoa pode te encontrar para você prestar esse serviço aí que ela queira se posicionar aí na internet? Legal. Hoje eu falo bastante sobre posicionamento no meu perfil, que é @eu-sou-Greg-Couto em todas as mídias. Ali eu tenho o link, tá, do meu curso, então se a pessoa quiser adquirir, tá no link na bio. É o MCO, Método de Crescimento Orgânico. Eu ensino tudo que eu sei, tá? Tudo que eu sei eu ensino ali naquele curso, porque eu acho que o que falta na internet hoje é que tem muito guru, né? Você precisa se posicionar, você precisa se comunicar, tá? Você deu certo, mas como eu faço? Não tem. Não tem. As pessoas... Eu não sei o que acontece com essas pessoas, esses experts, que eles sabem fazer, mas não querem que você saiba. E a maioria é assim, tá? Eu sou transparente, eu ensino tudo que eu sei. E ainda a pessoa que compra o curso, eu deixo ali disponível, disponibilizo um horário com ela, para eu poder realmente falar com ela, ver quais as dúvidas dela e como eu posso ajudar ela a crescer. Eu dou o suporte, eu mesmo. Eu faço uma call, faço uma ligação em vídeo, converso com ela para ensinar a estratégia que eu utilizo e como ela pode aplicar para ela, né? Sim. Porque isso que é o mais importante. Porque o que deu certo para mim, às vezes não dá certo para outra pessoa. Sim, é que o marketing não é ciência exata. Não é. As pessoas, elas acham que se seguir... Ai, se eu postar tantos stories por dia, se eu fizer 2, 3 reels por semana, se eu fizer o carrossel, se eu fizer o post, eu vou estourar na internet. Gente, você pode seguir todas as métricas, mas pode ser que não dê certo. Exato. Mas não é para você desistir, é porque você talvez não encontrou ainda a receita certa para você. Exatamente. É exatamente isso. Assim, sem tirar nem pôr. Exatamente. Existem sim estratégias. Sim. Né? Por exemplo, a minha metodologia é uma estratégia que eu utilizei que deu certo, que outras pessoas utilizaram e deram certo, e que ela pode utilizar para ela, eu tenho certeza que vai dar certo. Só que não é a estratégia, ela vai utilizar, mas ela tem que se adaptar ao seu conteúdo, seu arquétipo, sua maneira de falar, como ela vai se posicionar. Isso tudo, eu guio ela. Sim. Entendeu? Ela comprou meu curso, eu disponibilizo um tempo para poder conversar com ela e a gente define isso. E a partir daí ela começa a fazer a produção dos conteúdos dela. Entendi. A questão do arquétipo, explica um pouquinho pro pessoal o que significa isso. Quem nunca ouviu falar em arquétipo, se a pessoa que contrata a sua mentoria já recebe isso, você indica alguém para fazer, como que acontece? Olha, o arquétipo, né, hoje em dia, nós não podemos falar que o seu arquétipo é X ou é Y, tá? Principalmente no marketing digital. Tem muitos gurus que falam, não, seu arquétipo é do sábio. Seu arquétipo é do bobo da corte, seu arquétipo é do herói, enfim. Eles falam isso. Mas quem pode definir isso é só um psicólogo especializado. Uhum. Entendeu? Então precisa procurar um psicólogo da sua... Enfim, procurar na internet, alguém responsável por isso, realmente especializado para descobrir qual é o seu arquétipo de verdade. Uhum. Tá? Mas o arquétipo quer dizer o quê? A sua vivência, a sua história, quem você é. Entendeu? Igual eu falei, eu falo... Na minha vida, pessoal, eu até brinco bastante. Mas eu não consigo ensinar de maneira muito humorizada. Então foge do meu arquétipo. Em pesquisas e tudo mais, eu sei que eu sou mais ali pelo herói, pelo sábio, mas não é uma decisão de um psicólogo, entendeu? Eu não fiz essa consultoria ainda. Então, assim, definir qual é o arquétipo de uma pessoa, por favor, pessoal, não cai em papo de guru. Porque, assim, o meu inimigo em comum aqui é o guru da internet. Que ele vai falar que o seu arquétipo é X, que você vai conseguir aplicando a estratégia dele. Não. Tudo é adaptação. Você precisa saber a estratégia, mas você tem que saber como aplicar para você. Então, assim, é isso. O arquétipo é a sua maneira de se comunicar. Quem você é, a maneira que você se veste, a maneira que você se comporta, os seus princípios, os seus ícones. Tudo isso tem a ver com o arquétipo. Por isso que é uma coisa que um psicólogo especializado precisa fazer. Porque ele vai fazer um estudo da sua personalidade, que o arquétipo é personalidade, ele vai fazer um estudo aprofundado da sua personalidade e vai ver qual arquétipo que funciona mais com você. E a partir daí, você vai conseguir se posicionar muito melhor na internet. Porque você vai saber como que é o seu arquétipo, sua maneira de falar, a maneira de você se colocar, os seus ícones, tá? Ícone, quando eu falo, não é só ícone, por exemplo, um emoji, tá? Uhum. Os seus ícones são cheiros, forma de se vestir, jargões são ícones. Por exemplo, tem muitos que postam na história e já começam. Bom dia, como que foi seu dia? Dormiu bem? Acordou melhor ainda? Que é uma pessoa muito especializada em stories, né? Que é a Luana. Ela fala isso. Bom dia, dormiu bem? Acordou melhor ainda? Esse é o jargão dela. Então, todo mundo, quando vê alguém falando isso, já vai lembrar dela. Uhum. Entendeu? É uma forma de posicionar. Então, todo mundo tem um arquétipo, uma personalidade. O estudo aprofundado dessa sua personalidade vai definir quais são os seus arquétipos.
Entendi. E você falou que sou o Gregory Couto em todas as redes sociais. E você está em quais redes hoje? E qual você acha que é a melhor rede social para se trabalhar hoje? Na sua opinião. Tá, é muito relativo, tá? É muito relativo. Posicionar, Instagram. Tá? Por quê? Todo mundo tá no Instagram. É um posicionamento que você consegue abranger uma grande quantidade de pessoas e todo mundo tá ali. Então, o Instagram é principal. Pra mim, hoje, tem que estar presente no Instagram, tá? Posso não estar no TikTok e não estar no YouTube. Mas eu tenho que estar no Instagram. Entendi. Autoridade, YouTube. Conteúdo sério, conteúdo mais denso, conteúdo mais longo, YouTube. Você tem que estar ali. Porque ali você consegue se comunicar de uma forma mais séria. E a pessoa que chega até você ali é uma pessoa mais qualificada, tá? É um público meio fundo de funil que vai procurar os seus produtos ali no YouTube, tá? Os seus vídeos e tudo mais. Então, assim, eu acho que você tem que trabalhar as suas postagens topo de funil, meio de funil e fundo de funil no Instagram, mas o YouTube é meio e fundo de funil. TikTok é topo de funil, entendeu? E dependendo do que você fala, não é adaptado ao TikTok. TikTok são pessoas que querem passar o tempo, é dopamina, né? Que nós costumamos dizer. São pessoas que estão ali porque ela realmente quer passar tempo, quer ver algo mais engraçado, quer rir, ou quer ver até alguma coisa mais profissional, né? E tudo mais, mas são pessoas que querem passar o tempo. Então não é um conteúdo tão sério o TikTok, entendeu? Tão produzido. Conteúdo lo-fi, gente, mesmo no Instagram. Faça conteúdo lo-fi, porque você vai conseguir se comunicar e se conectar com pessoas, tá? Tá, a questão das redes sociais, me corrija se eu estiver errado. Claro. Mas, assim, pela minha vivência, a gente tem muita questão também da rede social, depende muito da faixa etária, né? Então, por exemplo, e também da região. Isso também influencia muito. Por isso que a gente, quando quer trabalhar com comunicação, a gente tem que estudar o público. Então, por exemplo, eu trabalho com marketing político, né? Sempre trabalhei aqui em Itapevi. Legal. Depois eu fui para Carapicuíba. Depois agora eu tô em Araçariguama. E cada cidade tem uma rede social que eles usam mais. Legal. Então, por exemplo, eu tô em Araçariguama hoje e eles são muito de Facebook. Se você perguntar pra gente, por exemplo, pra mim, se eu olho o Facebook ainda hoje, não. Eu tenho a minha página? Tenho. Eu faço publicação lá porque é cruzada com o Instagram. Claro. Mas, enfim, eu praticamente não olho o Facebook. Mas lá, o que pega é o Facebook. Assim, por quê? Porque são pessoas mais velhas. Tem criança, tem jovem, tem adolescente, mas é uma cidade de 33 mil habitantes. Então, já é um pouquinho afastada aqui da capital, né? Então, a gente já fala que é região de interior. E, geralmente, quem vai morar no interior? Que já tá com a vida ganha. Exato. Exatamente. Então, eles usam muito o Facebook. E aí, eu tô fazendo a rede social de algumas pessoas, de alguns políticos lá. E aí, a gente começou a dar ênfase pra questão do Instagram. Então, eles saíram, tipo, de 10 mil visualizações para 30 mil, para 40 mil. É isso mesmo. Porque é a constância. É o que eu falo. Essa questão da constância, ela é muito certa. Se a gente faz conteúdos bons, né, relevantes, pro público, você vai crescer. Lá, o público, qual é o público deles? É o público da cidade, eles são vereadores, né? E pensa, para um político de uma cidade pequena que tem 33 mil habitantes, você chegar a 40 mil visualizações... É absurdo. É bastante. Por quê? Absurdo. Porque o trabalho que está sendo feito... Você entrou num assunto muito interessante. Pode falar. Nossa, você entrou num assunto muito interessante. Vamos lá. Facebook realmente, dependendo da sua área, você tem que estar presente, tá? Por exemplo, um direito previdenciário. É Facebook. As pessoas estão no Facebook, entendeu? As pessoas que querem se aposentar são pessoas idosas. Elas não têm tanta prática no Instagram. Elas estão no Facebook ainda. Sim. Só que, métricas, tá? Todo conteúdo que você faz é topo. É público aberto, tá? Você não fecha o público ali. Você só fecha público quando você vai fazer um anúncio específico. Mas é público aberto. E as pessoas, elas acham que é só postar. Não, mas ela tem que ver as métricas. Ver qual a faixa etária de idade do público dela. Qual a região que mais vê ali a questão dos vídeos dela. Quantos por cento ela está assistindo o vídeo. Se é 5%, se é 10%, se é 100% do vídeo. E ver ali os picos de
de engajamento e ver o que deu certo naquele pico para poder replicar em outros vídeos. As pessoas acham que é só postar, mas não é. Se você não vê métrica, você não vai saber qual conteúdo você acertou. É isso mesmo. Outra coisa que você falou, visualização, né? Todo mundo que está na internet, com certeza, nós queremos likes, queremos salvos, comentários, queremos engajamento no nosso perfil. Mas se você se prende nisso, você para. Você para. Porque o começo é muito difícil. Tem vídeo que vai alcançar milhões de visualizações. Eu tenho um vídeo com 17 milhões de visualização. Entendeu? 17 milhões. Só que eu tenho um vídeo com 30 visualização. Porque deu muito errado. Não engajou por alguma coisa. Então, assim, se você se focar somente nisso, você não vai continuar. Sim. Aí entra a constância. Existe a motivação e a constância. Se usada junto, é bom. Porque você começa motivado e mantém a constância. Mas se você só for pela motivação, tem um pico de energia ali. Você se dedica, vai produzir. Só que se você não tiver constância, vai fazendo assim, ó, e vai caindo. Chega um momento que você vai parar. Isso é motivação. A constância não. Estando bom ou ruim, você sabe que você tem que continuar. E vai ter picos. Só que a constância faz assim, ó. Ela começa, ela tem altos e baixos, mas tem uma hora que ela faz assim, ó. Ela cresce. E quando você cresce, que nós falamos que você acertou o seu conteúdo, você acertou a sua maneira de falar, as pessoas já gostaram daquele tipo de conteúdo, é só replicar. Com constância, né? Aí você tem que ser uma pessoa disciplinada e constante. Por isso que eu falo os 3 C do posicionamento, né? Tem que ser claro, a mensagem tem que ser clara, coerência com aquilo que você vive e constante. Nossa, a gente teve um aulão aqui hoje, hein, gente? Vocês têm que salvar aí, né? Assistir várias vezes, pegar todas as dicas, né, que foram passadas aqui de comunicação, para você que quer trabalhar com isso, né? Você tem que ver qual é o seu ramo, porque cada ramo tem as suas nuances, tem as suas especificações, como, né, você falou da questão do judiciário. Eu tenho uma cliente que ela é advogada e ela fala assim, Fê, não pode parecer propaganda, tipo, faça, sei lá, solicita sua pensão alimentícia e ganhe um brinde. Não é assim que funciona. Eu posso fazer uma crítica aqui? Pode. Em outros países, no direito, é permitido fazer propaganda e chamar cliente. No Brasil, não é. E, particularmente, eu acho um erro. Porque todo mundo quer vender seu produto, menos o advogado. O advogado não pode chamar cliente. Então, qual é a estratégia utilizada para advogados, tá? A estratégia é conteúdo informativo. Você passa a informação conforme o código de ética. Você vai estar na mídia. Quando a pessoa tiver uma dúvida, ela viu um vídeo seu. Ela viu o que você falou sobre o assunto. Quem ela vai procurar? Sim. Por isso que precisa estar presente. Sim. Quem não é visto não é lembrado. Se você não estiver nas mídias sociais, você vai morrer, o seu negócio vai morrer, e principalmente no direito. Claro, o direito tem muito que é o boca a boca, que é indicação. Sim. Mas você está presente com conteúdo informativo que é o legalizado, sem chamar cliente, sem fazer CTA de, olha, venha até meu escritório. Pelo contrário, procure um advogado de sua preferência, de sua confiança, isso é permitido. Procure um advogado de sua confiança. Só que quando você está presente, quem é o advogado de confiança? É você? É você, porque a pessoa aprendeu com você. Sim. Então é muito engraçado isso aí. É aí a questão de você tem que marcar território, né? Exatamente. Se você não está no território digital, ninguém vai te conhecer. Exato. Uma que assim, o território digital já é uma agulha no palheiro, né? É. Se a gente não tá ali, então aí que não vai achar nunca. Não vai achar nunca. É realmente, é isso mesmo. Greg, deixa pra gente, então, uma mensagem aí pras pessoas, né? A gente já está aqui nos minutos finais do nosso programa. Vou te chamar outras vezes. Ah, muito obrigada. Espero voltar aqui com milhões de seguidores. Amém, né? Então, assim, a gente vai criar muito conteúdo ainda junto. Eu espero que a gente consiga trabalhar junto aqui na cidade. Não só aqui na cidade, mas na região, né? Eu tenho um jornal, né, que chama o Itapevia Acontece. A gente está aí crescendo organicamente. Antes de encerrar, eu quero falar sobre isso com você, que você até tocou nesse assunto, falando da questão de como crescer de forma orgânica. Exato. Né? Tem muita gente aí na internet que fala de venda de seguidor. O que isso... Gente, não compre seguidor. Pelo amor de Deus. É a pior coisa que a pessoa pode fazer. Se você quer se dar um tiro no seu pé, é você comprar seguidor. Então, explica um pouco. Você que tá nessa parte da estratégia, o que a compra de seguidor faz com o seu perfil? São pessoas falsas.
né? Você vai ter número, é pura vaidade. E que não vai te dar resultado nenhum. Vai dar, sim, resultado. Péssimo resultado. Você vai parar com a sua mídia. Você não vai ter engajamento, você não vai ter like, você não vai ter visualização, porque são pessoas falsas. Quando você compra seguidor, é pura vaidade sua para mostrar o número de seguidor. Aí a pessoa compra, sei lá, 100 mil seguidores, coloca um verificado, você vai ver o engajamento dela, tem 2 curtidas. Acabou o engajamento dela. É péssimo. Cresça devagar. É melhor você ter 100 pessoas, clientes no seu Instagram, pessoas que querem comprar seu produto, do que você tiver 1 milhão de pessoas no Instagram e não ter uma que compra. Sim. É pura vaidade. Então, tem pessoas que têm poucos seguidores, mas que fazem milhões na internet. Enquanto, em contrapartida, tem pessoas que têm milhões de seguidores, mas não vendem. Dica prática disso é o meu perfil do sócio empreendedor. Eu vendi ali, não vou mentir. Graças a Deus, deu resultado. Mas não deu tanto resultado quanto o meu perfil de 1.800 seguidores. Que é onde eu apareço, onde me posiciono. Então, assim, existe também, né, forma de você crescer mais rápido, né? O conteúdo orgânico, com constância, traz muito resultado. E é o melhor, tá? Porque você traz pessoas realmente interessadas no seu produto, traz pessoas que se conectam com o seu tipo de serviço, o seu conteúdo, mas também existe o tráfego pago. O que é tráfego pago? Tráfego pago são anúncios. Você paga uma taxa ali, que a partir de R$6, por exemplo, você consegue ter um resultado e alcançar mais pessoas. Esse anúncio é feito pelo impulsionar ou principalmente pelo gerenciador de negócios, que é o que eu indico, né? Sim. Se quer fazer um anúncio. Eu sei que muita gente não tem essa condição hoje de contratar um gestor de tráfego, né? Mas é importante você ter uma pessoa experiente ali, porque não é brincadeira gestão de tráfego, tá? Não é brincadeira. Se você quer um resultado, mensurar resultado e ter resultado real, você tem que ter um gestor de tráfego. Não é só impulsionar, entendeu? Porque às vezes você impulsiona errado, é um conteúdo que não é relevante. Então, assim, é bom ter alguém que te oriente ali. Mas o conteúdo orgânico, que é o que eu prego, que é posicionamento orgânico. Sim. Você vai crescer com constância. E com pessoas reais, que é o que você quer, reais, né? Que é o que você quer. Pessoas se comunicam, se conectam com você e compram de você. Porque, Sim. gente, o resultado é esse. Se você está no digital, ou se você quer estar no digital, o intuito é ganhar dinheiro. Não vamos ser aqui, né, mentirosos e falar que não é. Se você está no digital, você quer ganhar dinheiro, sim. Tá? E tem formas listas de fazer isso, pelo amor de Deus. Não vai pra bet, tá? Desculpa falar isso aqui, não sei. mas pelo amor de Deus, gente, bet não dá, né? Bet não dá, eu sou totalmente contra. Não tenho vergonha de falar isso, não concordo. Vi famílias destruídas por causa disso, né? Inclusive, vi um caso recentemente aqui em Itapevi. Um rapaz deu um tiro na própria cabeça porque ficou devendo mais de R$17 mil. A família pagou lá as pessoas que ele devia. E ele pegou esse dinheiro, mais dinheiro, foi jogar e se matou. Porque ele não suportou. Por causa do vício em bet. Gente, bet é sério. É um conteúdo sério. Me perdoa falar isso aqui, nem sei se eu poderia. Mas eu sou totalmente contra a bet. Essa é uma questão bem polêmica. Muito. Né? Inclusive, pela questão da CPI que eles estão, né, apurando, né? E toda aquela questão em volta aí dos influenciadores digitais. Então, quando a gente falou aqui de posicionamento, gente, é isso. Você tem valor como pessoa? Você gostaria de que o seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho fossem viciados não só em bets, mas em algum produto que você está oferecendo? Que está sendo maléfico para alguma pessoa ou para alguma família? Então, se você tem princípios, você não vai fazer uma propaganda disso. Exato. Né? Então, assim, você tem que filtrar. Agora, quando a gente não tem filtro, ninguém vai ter filtro com a gente. Eu entendo bem dessa forma. Ai, gente, é até difícil de parar de falar, porque quando a gente fala de comunicação, gente, e principalmente, assim, a minha vida, é a vida do Grego, é uma coisa que assim, a gente faz com amor, né? Exato. Nossa, então, assim, vai surgindo, porque a comunicação é isso, gente. Ela tem várias ramificações. Exatamente. Né? Então, assim, se você quer ir pro digital, mas você não quer aparecer, o Grego deu uma diquinha aqui, faz um perfil de cortes. Exato. Mas o que você quer mostrar, né? Também tem isso. É uma estratégia, tá? Eu sei que estamos finalizando, mas se você quiser um resultado maior, mais rápido, só que sim, é resultado topo de funil, tá? Posta cortes no seu próprio perfil. Cria uma máscara, sabe? Aquela estilo Twitter. Ou coloca o seu logo embaixo, só o seu @, e posta cortes relacionados ao seu público. Sim. Cortes que já viralizaram, tá? Faz o benchmark, vai ali no Instagram, tá bom? Vai no Instagram, vai no pesquisar. Tá?
tá? Vai no pesquisar do Instagram. Ali no pesquisar do Instagram, você vai colocar o seu nicho. Por exemplo, comunicação. Vai aparecer um monte de Reels. Um monte. Você vai pegar os que tiveram mais engajamentos. Você pode pegar aquele corte. Claro, gente, dê créditos, tá? Sim. Porque pode se prejudicar. Mas vai ali, pega aquele corte que deu certo. Se for relacionado ao seu conteúdo, qual é o problema postar? E já viralizou. Sim. Então você consegue viralizar assim também. E não é errado, tá? Não é errado, inclusive, grandes players do mercado. Pô, estamos falando de Paulo Vieira. Entendeu? Paulo Vieira, Pablo Marçal, eles postam cortes. Sim. E por O que outras tempo pessoas- todo. O tempo todo. É porque realmente dá engajamento. Sim. Traz muitas pessoas e traz muitos números de seguidores. Eu cresci esse ano 160 mil seguidores. Só esse ano. Ah, eu O vou corte. contratar ele, gente, pra me ajudar com o meu jornal. Mas deixa eu te perguntar uma outra coisa. Agora é uma... Talvez as pessoas vejam muito desse conteúdo na internet e não sabem por quê. Existe agora a modinha, tipo, eu estou aqui falando, né, tipo, trazendo uma mensagem pra pessoa e tem um outro vídeo passando embaixo simultaneamente. Por quê, Greg? Vamos lá. Esses vídeos normalmente são vídeos satisfatórios. Tá? Todo mundo gosta. Entendi. Todo mundo gosta de vídeo satisfatório. É pra prender a atenção. Entendi. Nada além disso. Você está ali, você está com o vídeo em cima, fazendo um corte e tudo mais, tem um vídeo satisfatório embaixo. A pessoa ela vai ficar presa naquele vídeo satisfatório. Às vezes, tem ponto positivo e tem um ponto negativo. Pode trazer muito resultado em visualização, número de seguidor, comentários e tudo mais. É um conteúdo que vai prender a atenção, porque hoje em dia é atenção. A disputa na internet hoje é por atenção, tá? Sim. Antes era curtida, tudo mais. Não, hoje é atenção. Tá? Tempo de tela. Quanto mais a pessoa estiver ali, maior o engajamento dela, tá? Então, você precisa prender a atenção da pessoa no seu vídeo. Por isso que nós falamos muito sobre o hook, que é os 3 primeiros segundos do vídeo, né? Precisa realmente ter uma headline forte, chamar a atenção para prender a atenção da pessoa. Se você não conseguir prender a atenção, não vai viralizar, não vai conseguir ter resultado. Tem pontos positivos nisso. Prende a atenção. Negativo. Só que prende tanta atenção uma pessoa no vídeo satisfatório que ela esquece o que você está falando. Então, é isso que eu ia perguntar. Assim, como fica o compartilhamento da atenção? Eu presto atenção no que ele tá falando em cima, eu olho embaixo pra ver aquela questão que tá acontecendo. É uma estratégia, né? Dá muito certo. Dá muito certo, eu não vou negar. Realmente prende atenção, que é o que nós mais queremos. E Sim. a pessoa fica no seu vídeo. Sim. Então tem gente que presta atenção, tem gente que não. Mas tá tudo certo. Se você quer ter atenção, não é o errado, né? Deixa eu te falar uma coisa, te perguntar, na verdade. Quando a métrica do Instagram, ele tem lá a questão, tipo, quem ficou no seu vídeo por tantos segundos, né? Exato. 10%, 50%, 30%, 100%. Essa questão é mais para que a pessoa consiga ficar mais tempo de tela e chegar mais próximo do 100% do vídeo, certo? Ok, certo. Beleza. Agora, só que a minha intenção é passar uma mensagem. Então, essa mensagem, ela fica comprometida porque, ou não? É relativo. Porque realmente tem pessoas que vai ver o seu corte e vai prestar atenção. E é uma forma também de você prender a atenção na pessoa que está vendo aquele videozinho ali satisfatório, mas ela está ouvindo. Sim. Isso é fato. E se a mensagem for tão boa quanto, você vai conseguir prender a atenção da pessoa e ela vai ver a mensagem. E dá muito resultado, porque senão um grande display do mercado não estaria fazendo isso, né? Isso é verdade. Tem que estar atento a trends, né? As trends aí que está no momento, que são vídeos que estão viralizando no momento. Quando teve ali o assunto da separação da Virgínia, muita gente postou. Tem gente que postou simplesmente assim, gente, só coloquei a foto dela aqui, mas eu não quero comentar sobre isso não. É só pra chamar a atenção mesmo de vocês, pra vocês verem que eu não postei nada. E tá tudo bem. Você tá entendendo? Tá tudo bem. Por quê? Muito interesse. É só pra ver um negócio que tá hypado, né? Que chamam, que é uma gíria da internet. O conteúdo tá hypado, eu vou aproveitar e vou postar também pra chamar atenção. Sim. Comentando ou não. E ainda prendeu muita atenção, teve muito compartilhamento, porque muita gente se identifica com isso. Identificação. Exatamente. É. Eu não quero falar sobre isso, mas tá todo mundo postando, então eu vou postar também. Vou postar também. Quantos compartilhamentos não teve isso? Isso é verdade. Eu como jornalista, né, e como eu quero levar a informação, eu filtro bastante essa questão da informação, porque assim, eu quero realmente que esse conteúdo, assim, eu consumiria esse conteúdo, Fernanda, não. Eu sei que a população tem os seus desejos, mas assim, eu estou tentando deixar o meu jornal com a cara da Fernanda e não fazer o que todo mundo está fazendo. Porque o que acontece? Por exemplo, aqui em Itapevi, né? Saiu, sei lá, um tiroteio em algum lugar
né? As pessoas gostam muito de tragédia. Polêmica, tragédia, é verdade. E aí eu estou tentando deixar o meu jornal com menos disso possível. Legal. Por quê? Porque eu acho que a vida já é muito difícil, gente, pra gente ficar vendo só desgraça. Perfeito. Então eu quero levar, tipo, informações boas, tipo, de utilidade pública. São cursos que estão disponíveis, são ações gratuitas que estão acontecendo na cidade, que estão acontecendo na região. Porque muita gente mora aqui, mas não trabalha aqui, né? Então, muitas vezes eu falo assim, Fer, mas o seu jornal na Itapevi acontece? Você não teria que falar só de Itapevi? Porque assim, você vive só em Itapevi? Não. Você vai fazer compra em Osasco? Você, tipo, às vezes você mora aqui, trabalha em Barueri, vai lá no calçadão de Osasco, Exato. ou vai em Cotia. Então, as nossas cidades são interligadas. Exato. Então, o jornal é isso. Ele é de Itapevi porque eu sou daqui, eu nasci aqui, fui me criada aqui e a minha família tá aqui. Tudo que eu construí foi através de Itapevi. Mas eu também trabalhei em Carapicuíba, Exato. eu também trabalhei em São Paulo, eu também trabalhei em Barueri, agora também trabalho em Araçariguama, no interior. Então a gente tem que ter essa... muito dinâmica a vida, né? Então eu acho que essa questão da informação tem que vir pra gente de várias formas. A gente, Exatamente. assim como na rede social, a informação, o jornalismo também tem que ser feito com seriedade. Legal, mas agora eu vou te fazer uma pergunta. Você já falou isso na sua mídia? Não. Eu estou falando aqui... As pessoas precisam saber, elas não vão adivinhar. Sim, mas então eu estou falando aqui exatamente... Ó, nós vamos fazer um corte disso Exatamente. aqui, tá? Ela vai postar. É bem isso, porque muitas pessoas até falam assim, mas na Itapevi acontece, por que você está falando de Cotia? Mas eu acho ruim eu entrar nesse debate no comentário de um post meu dentro do jornal. Por isso que vai vir o corte. Mas é estratégico também, tá? Uhum. Se a pessoa comenta mal, responde ela. Vai dar engajamento. Sim. Não importa se é positivo ou se é negativo. Vai dar engajamento, vai dar uma discussão ali. É importante também você responder Sim. algumas pessoas, tá? Não, eu respondo e assim, sim, mas não... Claro, com educação e tudo mais. Você não vai falar, vai... Não, você não vai xingar. Mas responde ela, sabe? Sim. Olha, é isso, isso e isso. O que você acha? Pergunta a opinião dela. Você mudou ela, você chamou ela pra você, entendeu? Sim. Não, então, eu respondo algumas pessoas, mas quando elas começam a insistir nisso, aí eu paro. Não, eu não legal, deixo ninguém sem resposta. Todo mundo que me pergunta... Muito importante, tá? Porque isso também é dica, viu, gente? Você que tem rede social, você tem que responder as pessoas que fazem os questionamentos lá nos comentários. Conexão, é presença. Então, assim, eu faço, só que começou a levar para outro lado, aí eu paro, né? Legal. Eu também não vou entrar na Estender, polêmica. né? Exatamente. Mas, gente, olha, a gente é o que o Greg falou, a gente podia ficar horas aqui, horas falando. É muita coisa, é muita dica que dá pra dar. Mas assim, você quer ter essas dicas, você quer aprender mais sobre isso? Poxa vida, vai no meu Instagram, segue meu perfil, @eu sou o Greg. Me chama, vamos conversar. Se for viável pra você, vou fazer um merchan agora. Tá Se certo. for viável pra você, me chama, contrata minha mentoria. Estou aqui pra ajudar mesmo, tá, gente? Olha, se eu ficar milionário com isso, amém também. Não vou mentir, né? Mas eu estou aqui pra ajudar. Uma vez me perguntaram assim, Fê, é uma pergunta que eu vou deixar aqui pra vocês, tá? Eu fiz uma mentoria com o professor da oratória, de comunicação, porque eu achava que era importante comunicação e oratória. E ele fez uma pergunta na mentoria que, assim, mudou, assim, foi um divisor de águas que me fez putz, sabe? Quando a mente explode. A pergunta foi, imagina que tudo tenha dado certo na sua vida. Tudo deu certo. Melhor carro, melhor casa, seu trabalho, sua família. Tudo deu certo. Tudo deu certo na sua vida. Você tá no topo. O que você estaria fazendo? Sabe como eu me vi? Eu me vi ensinando pessoas, palestrando, ajudando as pessoas a crescer no digital. Usando o digital para vender seu produto, seu serviço, sabe? Ajudando a pessoa. Esse é um propósito que eu tenho. Então eu vou focar nisso. Geralmente a resposta dessa pergunta é o que vai te trazer dinheiro. Exatamente. Porque você vai fazer por amo, porque vai fazer porque gosta. Porque gosta, exatamente. E assim, foi um divisor de águas mesmo, porque eu me encontrava num momento, mesmo no Instagram, tá? Fizeram uma pergunta esses dias pra mim. Você demorou, você já mudou muito o seu tema do Instagram? Eu falei, poxa, inúmeras vezes. Porque eu tinha muita dúvida, o que falar? Eu sei vários campos do direito, inclusive comunicação, oratória. Eu já cheguei a querer falar sobre isso. Só que eu falei, tem gente muito melhor e não é algo que
eu falaria com tanta paixão. Claro, se tá assim, maneira de comunicar, se comportar, falar no vídeo, eu ensino para meus mentorados isso, entendeu? Sim. Só que não é o assunto que eu quero vender. O que eu quero? Eu quero ensinar as pessoas a se posicionar na internet, de forma estratégica, conteúdo orgânico, criação de conteúdo, viral. É isso que eu gosto, entendeu? Se a gente pode sentar aqui e começar a produzir vídeo, nossa, eu fico maravilhado, eu fico encantado com as pessoas. Principalmente quando elas começam a gravar, começam a editar, começam a pegar gosto pelo aquilo. Nossa, eu fico lisonjeado. Eu fico muito contente com isso. Sim. Inclusive, eu presto uma assessoria aqui para algumas pessoas da cidade referente a isso. E tá tudo certo, eu amo fazer isso, entendeu? E é muito legal, e é isso que eu quero ensinar as pessoas mesmo. Ai, gente, é isso, Greg, eu não tenho mais nem o que falar dessa questão, tipo, do que a comunicação fez na minha vida e que faz na sua vida e que pode fazer na vida de tantas pessoas, né? É verdade. Uma coisa que eu sempre falo é da questão da minha vida, né? Da questão do meu filho, que o meu filho é autista, então eu tenho uma rotina bem pesada da parte de levar para terapia, levar para escola e ainda querer trabalhar, porque eu gosto muito do que eu faço. E a rede social, o marketing digital é uma profissão que te possibilita isso. Te possibilita. Você tem a autonomia ali do seu horário, né? Você consegue fazer a sua agenda. Então, fica aí a dica, gente. Vai no digital. Ó, você falou sobre uma mensagem, né? Que tem que falar no... Tem uma frase, se não me engano, de Bill Gates, que ele fala o seguinte: ou seu negócio tá no digital, ou não existe negócio. E é exatamente isso. Gente, todo mundo pode gravar algo. Todo mundo pode falar de algo que sabe, que muitas outras pessoas não sabem. Ah, mas fulano já tem milhões de seguidores e fala sobre esse assunto. Mas ele não é você. E aí que tá, você consegue se posicionar e as pessoas se conectam com pessoas. Às vezes sua maneira de falar vai se conectar tanto que você vai ultrapassar ele. Então, assim, não é questão de competir, mas é questão de você estar presente. Todo mundo pode ensinar algo. E se você não estiver no digital hoje, você não está em lugar nenhum. É isso aí. Gente, obrigada por mais um programa. Eu sei que, assim, tem um conteúdo riquíssimo aqui. A gente vai explorar nos cortes, com certeza. Mas assista o vídeo completo. Você vai aprender muito. Você vai conhecer um pouquinho do Greg. Você vai conhecer um pouquinho também da apresentadora aqui, né? Que cada episódio a gente vai falando de uma parte da nossa vida. E você também vai aí conseguir fazer as suas atividades e crescer no digital. Que, como o Greg disse, se o seu negócio não está no digital, você não vai estar em lugar nenhum. É verdade. Não está em lugar nenhum. Então é isso, Greg. Muito obrigada. Eu que agradeço. Dê as suas últimas palavras aí. Pessoal, assista até o fim esse vídeo. Siga a Fê também, né? Pra mim é um prazer estar aqui, tá, Fê? Eu comentei com você no início, né? Sim. Que eu costumo fazer metas, né? E eu não sabia como, mas eu sabia que ia acontecer. Eu falei, eu vou fazer um podcast, né? Eu ainda tenho umas outras metas pra alcançar. Eu alcancei algumas no início do ano e outras, mas... estar aqui, pra mim, não é só estar aqui, tá? É algo muito maior. Porque eu realmente faz parte de um processo, faz parte de um sonho meu poder fazer isso, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Fico lisonjeado de estar aqui. Te parabenizo pelo conteúdo, assim, totalmente dinâmica, tá, gente? Sem roteirização, não. Uma conversa realmente é isso que conecta as pessoas, tá? Parabéns, vamos continuar assim. Estou aqui para ajudar a você e todos que precisarem, tá? Pode me chamar, gente. Eu sou bem facinho, tá? Bem facinho. Comunicador sempre é facinho, gente. Comunicador é sempre facinho. Mas a gente vai sempre dar um puxãozinho de orelha também. Precisa, né? É necessário. Tá bom? Então, assim, sou muito gente. grato, muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe sua jornada. E é só o começo, pessoal. Amém. É isso, gente. Mais um podcast fechou. Não esqueça de seguir as nossas redes sociais, né? Nós temos agora o canal do TV Itapevi Acontece. Legal. A gente tem aí o podcast fechou. A gente tem outro programa que tá aí. Já tem alguns programas, que é o Game Show, né? Que amigos queridos fizeram aí vários episódios que logo mais eles também estarão de volta. Então, fique com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.